Nós estamos na 4ª semana da nossa campanha Abundante Graça, e eu creio que nessas 3 semanas que se passaram, o Senhor, Ele falou fortemente ao seu coração. Amém? O Senhor, Ele tem ministrado na sua vida. E eu creio com todo o meu ser que, ao terminar essa campanha, a graça de Deus, ela alcançou a sua vida, ela alcançou a sua família, e Deus, Ele realizou aquilo que Ele propôs fazer na sua vida, na sua família, durante essa campanha. E hoje eu quero falar mais sobre um aspecto da graça. Nós temos ouvido vários temas sobre a graça. E hoje eu quero falar do poder restaurador da graça. Eu quero falar da graça que restaura. A restauração, ela está no coração de Deus, desde o início. Porque restaurar é você fazer o que as coisas regressem ao seu estado original. E desde que o homem, ele decidiu se afastar de Deus, ele decidiu viver por sua conta própria, Deus sempre buscou o homem para restaurar. E é desejo de Deus restaurar todas as coisas na nossa vida. Nós vemos ali no Éden, Deus buscando o homem para restaurar a sua relação com Ele. Porque no início, o homem ele tinha uma comunhão plena com Deus. Não havia nada que oculto entre Deus e o homem. Mas depois do pecado já não foi assim. E haverá um tempo em que todas as coisas vão ser restauradas. E nós vamos regressar, voltar novamente a esse estado original, onde nós vamos poder estar diante de Deus em uma intimidade plena, completa. Por enquanto, ainda, nós não temos ainda uma revelação completa. Existem coisas na nossa vida que ainda necessitam ser restauradas. E nessa noite, a partir da vida de Pedro, eu quero falar sobre restauração. E eu creio que a graça de Deus, ela vai alcançar a sua vida nessa noite. E ela vai restaurar. E ela vai fazer que coisas na sua vida possam voltar a seu estado original, pelo qual Deus te criou. Todos nós conhecemos a vida de Pedro. Pedro, ele é um dos personagens ali do Novo Testamento mais influentes. Logo no início do ministério de Jesus, Pedro ele teve um encontro com Jesus e foi um encontro sobrenatural. Pedro estava ali pescando no mar da Galileia e de repente chegou Jesus, rodeado de uma multidão muito grande. E Jesus pediu para Pedro para que pudesse subir ali no seu barco e desde o seu barco ensinar, ministrar aquela multidão que estava ali nas margens daquele mar. E Pedro consentiu e Jesus passou algum tempo ali ministrando aquela multidão. E depois de ministrar, Jesus falou para Pedro: olha, vai às águas mais profundas e lança a rede. Mas Pedro ele tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado. E Pedro falou: Senhor, olha, nós trabalhamos, jogamos a rede toda a noite, não conseguimos pegar nada, mas como é o Senhor que está falando, nós vamos obedecer, nós vamos jogar a rede novamente. Pedro lançou as redes e, para a surpresa dele, houve um milagre. Ele pescou como nunca tinha pescado, e Pedro ali, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele falou: Senhor, olha, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador, não sou digno de estar perto do Senhor. E Jesus falou para Pedro: Simão, segue-me, e eu farei de você pescador de homens. E a partir daquele momento, Simão, ele deixou tudo, deixou o seu barco, deixou aquela pesca maravilhosa e seguiu a Jesus. E começou a seguir a Jesus. E é interessante que nesse texto aqui que nós lemos, onde Jesus está ministrando a restauração na vida de Pedro,
nós podemos ver que o milagre se repete. E nesse tempo em que Pedro seguiu a Jesus, Pedro teve muitas experiências com o Senhor. Em determinado momento, Jesus perguntou para os seus discípulos, que dizem as pessoas que sou eu quem eu sou? E muitos falaram que era João Batista, que era um profeta. E Pedro, pela revelação de Deus, falou: tu és o Cristo, tu és o Messias, aquele que deveria de vir. E Jesus elogiou a Pedro e falou: olha, não foi homem, não foi ninguém que te revelou, isso foi obra do Espírito Santo, você recebeu uma revelação de Deus, porque realmente eu sou o Messias. Pedro também esteve presente ali na transfiguração, uma experiência tremenda. Pedro, João e Tiago estiveram ali. Os demais discípulos não subiram o monte com Jesus, mas Pedro, Tiago e João, eles foram privilegiados, eles subiram aquele monte e eles tiveram aquela experiência tremenda onde Jesus se transfigurou diante deles. E eles não queriam sair daquele lugar, eles não queriam voltar. Pedro também esteve ali nos momentos mais críticos da vida de Jesus. Ele estava ali no Getsêmani, e Jesus chamou ele, a Tiago, a João também, e falou para eles: olha, a minha alma está angustiada. Orem comigo, intercedam por mim. E Jesus se distanciou deles um pouco e começou a orar e começou a clamar ali o socorro, a ajuda de Deus. E os discípulos ali dormiram. E Jesus ali os exortou e falou para ele: olha, vocês não pudessem velar comigo nem uma hora. Depois, no outro episódio, Jesus, ele foi lavar os pés dos seus discípulos, e quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus falou para Pedro: olha, Simão, você não sabe o que você está falando. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou: Senhor, se é assim, então lava a cabeça, lava todo o corpo. Pedro, ele estava ali no jardim do Getsêmani, ali quando chegou os inimigos de Jesus para o levar. Ele puxou a espada e cortou ali a orelha daquele homem. Isso foi alguma das experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus. E Jesus, ele falou para Pedro, porque o Senhor estava falando na necessidade dele entregar a sua vida, e Jesus falou para Pedro que ele iria com ele até a morte, que ele ia ir com Jesus até as últimas consequências. Mas Jesus, ele olhou para Pedro e falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquilo que Jesus falou realmente aconteceu. Nós conhecemos a história. Depois que levaram a Jesus, eles levaram ali para a casa do sumo sacerdote, e naquele lugar, por 3 vezes antes do galo cantar, Pedro, ele negou a Jesus. E na última vez que Pedro o fez, o galo cantou. Alguns dizem que Pedro ficou com complexo de cantagalo. Ele não podia ouvir o galo cantar, porque ele lembrava que havia traído a Jesus. E é interessante que Jesus, depois de ressuscitar, que aquelas mulheres, elas foram ali ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, não havia ninguém ali. E o Senhor se manifesta a uma delas, e o Senhor, ele manda um recado especialmente para Pedro.
E o Senhor fala para aquela mulher: olha, você avisa Pedro que eu quero conversar com ele, que eu quero falar com ele. E eu posso imaginar Simão, quando recebeu essa notícia de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, que Jesus já não estava mais morto, que ele estava vivo e que Jesus queria conversar com ele. Eu posso imaginar a sensação de Pedro. E nesse texto que nós lemos, se deu esse encontro. Os discípulos ali, eles estavam ali no mar de Tiberíades, e Pedro falou que ia pescar, e eles foram ali pescar, e como lá no início, eles não pescaram nada. A história estava se repetindo porque Jesus queria restaurar todas as coisas na vida de Pedro. Eles não pescaram nada, e Jesus já estava ali, nas margens daquele mar ali. E Jesus fala para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E eles falam que não, porque não tinham pescado nada. De repente estavam um pouco frustrados, decepcionados. Jesus indica para eles aonde eles deveriam lançar as redes. E quando eles lançam a rede, o milagre se repete. O poder sobrenatural de Deus se manifesta novamente e eles fazem uma grande pesca. E quando isso acontece, João, que estava ali com eles, percebe que isso já tinha acontecido antes, porque João estava lá presente, ali, naquele lugar, quando aquele milagre aconteceu. E João fala para Pedro: olha, é o Mestre, é o Senhor. E Pedro, ele se cinge, se veste e se joga às águas. E quando eles vão ali, para aquele lugar que eles comem, o Senhor Jesus, ele fala com Simão. E por 3 vezes, o Senhor Jesus, ele pergunta para Simão: Simão, tu me amas mais que esses? Simão, tu me amas? O Senhor, ele estava restaurando aquilo que era mais importante para ele na vida de Pedro, que era a relação dele com Pedro. Amém? A relação dele com Pedro. O Senhor Jesus, ele se aproxima de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais que esses? Tu me ama mais que esses? Eu estava ouvindo um outro pastor pregar sobre esse mesmo texto. E o pastor, ele falava que qualquer pastor, depois de ter investido 3 anos da sua vida, na vida de outra pessoa, de um discípulo, e ter dedicado tempo ensinando, ministrando, ajudando, e depois essa pessoa, no momento que mais você necessita ela dá para trás, ela te trai, te nega. Esse pastor, ele disse: qualquer pastor, pelo menos colocaria ele 6 meses de banco, 6 meses de disciplina. Mas naquele encontro que Jesus teve com Pedro, o questionamento de Jesus com Pedro era com respeito ao seu amor, e até que ponto Pedro estava disposto a ir em sua relação com ele, o que era mais importante para Pedro. Existem muitas coisas que muitas vezes nos distancia da presença de Deus. Muitas coisas que nos distancia do nosso início, de quando nós começamos com o Senhor. Porque nós não percebemos na trajetória, na nossa caminhada cristã,
daquilo que é mais importante para Deus. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque existem muitas pessoas que elas estão dentro da igreja, que elas estão servindo em alguns ministérios, mas a relação delas com Deus está quebrada. Necessita ser restaurada. O fato de nós estarmos realizando as coisas para Deus não significa que a nossa relação com Ele está boa, ou que se Ele se agrada da relação que nós estamos tendo com Ele. E aqui Jesus, Ele chama a Pedro para uma restauração. E a primeira coisa que Ele quer restaurar na vida de Pedro é o seu relacionamento. E Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Jesus, Ele faz essa pergunta, no original, no grego, é a palavra ágape, que é o amor de Deus. O amor com que Jesus nos amou, que Jesus declarou: ninguém tem maior amor que esse de que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E é isso que Jesus está perguntando para Pedro, mas Pedro, ao responder, Pedro ele responde: Senhor, tu sabes que o amor que eu tenho por ti é um amor fraternal, é um amor de amigo. O meu amor por ti ainda não vai a esse nível, a essa profundeza. E Jesus, ele pergunta por segunda vez a Pedro: Pedro, tu me amas? Ágape, tu está disposto a ir até as últimas consequências comigo? E Pedro, ele responde mais uma vez: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes realmente de que maneira eu te amo. Tu sabes que o amor que eu tenho por ti é um amor fraternal. E quando Jesus ele vai perguntar pela terceira vez, Jesus já não usa já no grego a palavra ágape. Jesus usa a palavra fileu, que significa o amor fraternal. Jesus, ele foi até onde Pedro ele estava. Jesus desceu até o nível que Pedro estava para levar a ele até onde ele queria estar, até onde ele deveria estar. Porque nós vamos estudar a história de Pedro. Depois desse episódio, nós vamos ver que houve uma transformação radical na vida de Pedro. Que Pedro foi um homem usado tremendamente por Deus. Que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Pedro tomou a palavra e pregou, e 3.000 almas se converteram. E ali desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja que estava ali em Jerusalém. E Pedro foi preso, e ameaçaram ele, falaram para ele: olha Pedro, você tem que negar esse nome, você tem que parar de pregar. E Pedro, ele declarou: olha, já não me importa mais o que vocês possam fazer comigo. O importante para mim agora é obedecer. Jesus, ele foi até onde Pedro estava, mas agora Pedro havia compreendido o que é verdadeiramente o amor de Deus. E agora Pedro estava disposto a ir até as últimas consequências. Isso é a graça de Deus manifestada na vida de Pedro. E é essa graça de Deus que tem o poder de restaurar as nossas vidas. Amém? Que tem o poder de restaurar as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele não quer que você continue vivendo das suas experiências passadas.
Eu creio que Pedro, depois de ter fracassado, ter negado a Jesus, por várias vezes, ele ficou lembrando todas as experiências que ele teve. Desde daquela experiência ali, no mar da Galileia, em que ele por primeira vez viu a manifestação do poder sobrenatural de Deus, aonde ele deixou todas as coisas e decidiu seguir a Jesus. Mas isso agora na vida de Pedro era passado, porque a relação dele com o seu Senhor, com o seu mestre, ela estava quebrada, porque Pedro havia desobedecido aquilo que Deus havia colocado. E eu creio que no caso de Pedro era pior ainda, porque o Senhor havia advertido ele. Se o Senhor não tivesse advertido, talvez para ele seria mais fácil ele lidar com essa situação. Mas o Senhor falou para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante hoje mesmo, você me vai negar 3 vezes. E quando ele negou por terceira vez, você pode ler lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus ali naquele lugar. E ele escutou o galo cantando. Imediatamente ele lembrou daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E o texto disse que ele chorou amargamente. Amargamente. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Mas o bem que está em mim, muitas vezes eu não faço. Pedro experimentou isso na sua vida. E ele, como cristão naquele lugar, ele se sentia fracassado por haver negado o seu Senhor. Mas o nosso Deus é sempre o Deus que toma a iniciativa em restaurar todas as coisas. E após ressuscitar, ele mandou dizer a Pedro: olha, Pedro, eu quero conversar com você. Nós precisamos conversar. E aqui nesse texto, nós podemos ver o Senhor Jesus restaurando a vida de Pedro. Restaurando a vida de Pedro. Sabe por quê? O mais importante para Deus é a sua relação com Ele. É a sua relação com Ele. Você pode disfarçar, querendo aparecer que as coisas na sua vida estão bem. Você pode desenvolver um trabalho na igreja. Você pode ser um atalaia, pode ser da intercessão, do ministério de louvor, ministério infantil, qualquer ministério da igreja. E muitas vezes você pode usar esse ministério para esconder o seu fracasso espiritual. Porque ninguém vai te incomodar, porque está vendo você aí ministrando. Mas eu quero dizer para você, assim como Pedro, ele respondeu a Jesus quando o Senhor questionou a ele com respeito ao seu amor, a sua devoção para com ele, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E Ele conhece aquilo que necessita ser restaurado na sua vida. E Ele quer que você volte novamente ao seu estado original, quando Ele te chamou. O Senhor Jesus, depois desse tempo de restauração, Ele falou para Pedro novamente, como lá no início, no primeiro episódio: segue-me. Segue-me. Pedro, você me ama mais do que esses, então segue-me, vem após mim.
E o nosso maior chamado é seguir a Jesus, é estar junto dele. O resto é consequência disso. E é isso que nós necessitamos entender, porque muitas vezes estamos preocupados em fazer, e o que Deus deseja da nossa vida é que nós sigamos Ele, que nós estejamos cerca dEle, perto dEle. E Deus, Ele deseja restaurar isso na sua vida. Ele deseja restaurar isso na sua vida. Porque foi isso que ele questionou a Pedro. Pedro, tu me amas? Tu está disposto? Tu me amas? Eu não sei a que nível vai o seu amor para com o Senhor. Se o seu amor para com Ele é ágape, se é fileus, eu não sei. Até que ponto você está disposto? Eu também não sei o que te afastou. Em que você negou a Jesus? Em que área na sua vida você o negou? Você disse para o Senhor, não. Ou você disse para Ele, Senhor, até aqui eu vou. Eu não sei em que área. Mas eu quero dizer para você, que o amor dEle por você, vai mais além disso. Porque a palavra de Deus diz, que o Senhor amou os seus até o fim, até a morte. Ele amou a Judas, amou a Pedro, mesmo sabendo que o ia a negar. E o amor dele é muito maior do que os nossos fracassos espirituais. É muito maior do que os nossos fracassos. E somente o amor dele é que tem o poder de restaurar a nossa vida espiritual, de quebrar tudo aquilo que está separando você de Deus, que ninguém sabe, que muitas vezes são áreas que estão ocultas aos olhos das outras pessoas, ocultos aos olhos da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, mas você sabe que isso existe, que isso está afetando a sua relação com Deus, não está permitindo que você possa ter uma intimidade com Deus. Você não pode estar como Adão estava ali no jardim do Éden, completamente despido, nu, diante de Deus, sem se envergonhar. Porque existem coisas na sua vida que te envergonham. De repente, aos olhos das pessoas, você é um grande homem, uma grande mulher. Mas o Senhor sabe aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te afastado da presença dEle. E nessa noite Ele quer restaurar a sua vida. Da mesma maneira que Ele restaurou a sua relação com Pedro. Porque o amor dEle é maior que isso. E eu quero dizer para você, que não há razão para você se envergonhar. Não há razão para você se envergonhar. Porque não existe pecado que Ele não conheça. O seu pecado não é novidade para Ele. Ele conhece. E o amor dEle é maior que isso. E Ele quer quebrar o poder desse pecado na sua vida, através da manifestação da graça dEle. Através da manifestação da graça dEle. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos.
mas Ele o faz porque Ele nos ama, e Ele quer nós junto a Ele. Ele deseja estar conosco. Foi para isso que Ele te criou, para que você possa estar junto a Ele. E Ele vai descer aonde você está, lá no meio das suas misérias, daquilo que te envergonha, que te causa dor de repente, lágrimas quando você se lembra, mas Ele vai até lá, porque a graça dEle é suficiente para restaurar a sua vida, para restaurar todas as coisas na sua vida. Sabe por quê? Porque isso que nos separa da presença de Deus destrói também a nossa alma. Você olha o Salmo 51, o Salmo de Davi, quando ele estava ali confessando os seus pecados, buscando a restauração de Deus, ele declara que ele estava morrendo, que os ossos dele estavam se secando por causa do seu pecado. E ele pediu: Senhor, devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Devolve-me, Senhor, o gozo de ser seu filho, de estar na sua presença, porque o pecado tinha roubado isso dele. Porque quando nós temos coisas nas nossas vidas que nos envergonha diante de Deus, estar na presença dEle é um peso. Não é um gozo, não é uma alegria, não é algo prazeroso. E o Senhor, Ele não deseja isso para nós. Ele deseja que a nossa relação com Ele não seja um peso. Que você não esteja neste lugar porque você é um atalaia, um intercessor, um líder, mas porque você tem prazer, porque você anela estar neste lugar e cultuar a Deus. Mas quando existe pecados na nossa vida, coisa que nos afasta da presença dEle, o estar na casa dEle é um peso. Mas hoje Ele está nos chamando de volta à sua presença. O Senhor, Ele está te chamando de volta à sua presença. Da mesma maneira que Ele foi lá no jardim do Éden, e Ele clamou ali: Adão, Adão, aonde você está? Por que você está se escondendo? Ele também foi aqui buscar a Pedro, e Ele está buscando a você também. Ele está falando o seu nome, está declarando: por que você está se escondendo? E é tempo, irmãos, de nós tirarmos a capa de muitas vezes líderes, a capa do serviço que nós estamos fazendo na casa dele, a capa de espirituais, e nós reconhecermos que nós necessitamos de Deus, que nós necessitamos da presença dEle. É tempo, e Deus nessa noite, Ele está te chamando de volta. Eu quero te convidar a colocar-se de pé, porque eu creio que eu tinha para falar para você, eu já falei. E se você ouviu a voz de Deus nessa noite, Ele está te questionando nessa noite. Pedro, tu me amas mais que esses? Ele está te questionando, não com respeito
se você está sendo dizimista ou não, se você tem dado a sua oferta ou não, se você tem trabalhado para Ele ou não. Ele está te questionando a sua devoção com respeito a Ele. Que isso é o mais importante para Ele. A sua entrega, a sua devoção. Ele está te questionando por que você se distanciou da presença dEle. Por que você já não se alegra mais em falar com Ele, em ouvir a voz dEle. É isso que Ele está te questionando nessa noite. A graça dEle é suficiente, porque como eu falei, o amor dEle para com você é maior do que aquilo que está te separando dEle. E nessa noite Ele está te chamando para o altar dEle, porque Ele quer restaurar. Não importa o que aconteceu, mas Ele está te chamando. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Você que ouviu a voz do Senhor, venha. Não importa se você tem uma posição de liderança ou não. O importante é que você está distante da presença de Deus e nessa noite você quer regressar, você quer voltar. Não importa o que te levou para longe dele. O importante é que você nessa noite está decidido a voltar. Ele quer derramar da sua graça sobre a sua vida nessa noite. Ele quer quebrar todo jugo, tudo aquilo que distanciou. Pode vir em nome de Jesus. O Senhor, Ele está te chamando. Pode vir. Não endureça o seu coração, não tenha vergonha. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Quero pedir aos pastores e intercessores que venham aqui. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, Tu és real.
Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus, manifesta, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, 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 Senhor. Quebra todo jugo, Senhor, na vida dos teus filhos, que seja quebrado nessa noite, que seja desfeito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, e declaramos do teu renovo, da tua restauração, para a glória, para louvor do teu nome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.